Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live do Instituto Quanin. Meu nome é Rolando Viviane, eu sou o coach do Instituto Quanin. Estamos aqui para mais um Fala Meu Coach, nosso papo sobre desenvolvimento, sobre carreira, toda segunda-feira aqui nas redes sociais do Instituto Quanin, tanto no Instagram quanto no Facebook. E depois a live sobe lá para o canal do YouTube. Aliás, se você não conhece o nosso canal do YouTube, lá tem todas as nossas lives. Entra lá, se inscreve e sempre vai ter uma novidade interessante para todo mundo. Muito boa noite a todos que estão entrando. Eu vou colocar o meu óculos aqui para ver. Muito bom, Amires, tudo bom? Tati, seu Nelson, já tem Elaine, passando todo mundo por aqui. Priscila, Tem uma galera no Amauri, Facebook também. Loana, Maravilha. o seu Jonas. Seu Jonas Lombardi, muito boa noite a todos vocês. Hoje a gente vai trazer um assunto bem interessante, né? Eu acredito que muitos de vocês conhecem o que nós vamos falar, mas eu queria dar uma nova perspectiva sobre isso, uma nova perspectiva, uma nova forma da gente pensar a respeito disso. E tem tudo a ver com o assunto que a Mi falou, que eu comecei falando na segunda-feira, sobre perfil de comportamento, e a Mi falou a semana toda passada sobre os perfis de comportamento, e ela vai continuar essa semana, mais especificamente falando sobre o Enneagrama, né? Quais são os tipos de Enneagrama, como isso funciona e tudo mais, né? Porque esse é um curso que a gente dá no Instituto Quanin e a minha especialista em Enneagrama, então ela vai falar mais sobre essa semana. Então, amanhã, quarta e quinta, mais sobre Enneagrama. Mas eu queria hoje falar para vocês sobre um cara chamado Maslow. Maslow, Abraham Maslow, ele era um psicólogo americano que na década de 50 ele criou uma teoria muito interessante. Né? Ele criou a chamada pirâmide de Maslow, que é também chamada de hierarquia das necessidades, ou seja, todo ser humano tem um certo número de necessidades que ele usa e até motiva o seu comportamento. Então, ele criou isso, e aí eu quero que vocês imaginem uma pirâmide, ok? E na base dessa pirâmide é a primeira das necessidades, que é, eu vou pegar a minha colinha aqui, porque tem muita coisa anotada, e a gente tem um livrão enorme, então, para ficar melhor, para a gente poder conversar melhor sobre esse tema, ok? Se forem tendo perguntas, por favor, vá colocando aí, vai escrevendo, que eu tenho o meu staff aqui hoje, a Mi e a Manu, que estão aqui para ir falando para mim todas essas coisas, ok? Então vamos lá. A primeira das necessidades da pirâmide de Maslow são as necessidades fisiológicas, ou seja, as necessidades que nós temos físicas mesmo. Então, a necessidade de se alimentar, a necessidade de fazer suas necessidades, até de respirar. Essas são as necessidades básicas que a gente tem. Então, todos nós temos essas necessidades. E o que eu quero trazer para vocês é como andam, fazendo essa pergunta diretamente para você, como andam essas necessidades para você? Né? A sua necessidade fisiológica. Você anda se alimentando bem? Você tem condições de se alimentar bem? Né? Você tem uma boa saúde? Né? Como é a sua infraestrutura ligada à sua fisiologia mesmo? Né? Você costuma respirar bem? Porque a respiração é uma coisa tão automática e só quem pratica meditação ou faz exercícios específicos usa outros tipos de respiração que dão até outra visão do mundo. Então, como andam essas suas necessidades fisiológicas, né, que é a base da pirâmide de Maslow? Logo acima dela, nós temos a necessidade de segurança. E o que isso significa? A segurança de você ter uma casa para dormir, um trabalho para viver, que te dê uma certa segurança. E aí muita gente liga isso também ao dinheiro.
né? Então, se eu tenho dinheiro, eu tenho segurança. Não necessariamente é assim, mas as pessoas ligam muito. Então, traz essa reflexão para você. Como anda isso na sua vida? Como anda essa a segurança que você tem? Você tem uma boa casa para morar? Não tem? Você mora de aluguel? Né? Como é o seu trabalho? Você tem uma certa estabilidade, né? Ou não? Né? Ou você é autônomo? Ou você é dono de uma empresa? Então, essas necessidades de segurança também fazem parte e até nos motivam muitas vezes para fazer as coisas. Assim como também as necessidades de baixo, que são as fisiológicas. Imagina, se você não tem o que comer, você vai procurar fazer coisas para poder se alimentar. Então, muitas coisas se explicam no comportamento humano por conta dessas necessidades. Então, as duas bases, né, que são as necessidades fisiológicas e as necessidades de segurança, motivam grande parte da população. Né? As pessoas elas trabalham ou se ocupam para justamente suprir essas duas necessidades, que a fisiológica e a de segurança. Né? Todo mundo quer se alimentar, todo mundo quer ter uma casa confortável, todo mundo quer ter uma segurança e ter um trabalho tranquilo para poder levar o sustento para sua família. Então, essas duas primeiras necessidades da pirâmide de Maslow, elas são muito importantes e também motivam muitas pessoas, ok? Então, como anda você em relação a isso? Como anda você em relação às suas necessidades as fisiológicas e a de segurança? Porque logo acima delas tem uma necessidade muito importante e é a social, que é a de interação, que é de você ter o reconhecimento das pessoas sobre o seu trabalho, sobre as coisas que você faz para sua família, sobre as coisas que você faz para muitas pessoas. Então, como anda a sua necessidade, né, ou a sua interação com o social, com as pessoas, com aquilo que interage com os outros? Porque, veja, é uma necessidade nossa receber um carinho, receber um reconhecimento, receber uma atenção. Como anda isso na sua vida? Ah, pessoas são motivadas por isso. Às vezes as pessoas trabalham porque precisam receber toda hora esse feedback, né? Porque é uma necessidade humana e tudo bem e ok com isso. Mas o importante é você começar a ganhar consciência sobre essas coisas para você poder atuar melhor, tanto no seu trabalho, como na sua casa, como com seus amigos. Ok? Então, essa é a terceira necessidade do ser humano da pirâmide de Maslow. Subindo mais um pouquinho, nós vamos ter a da estima, né? A da estima, a necessidade de autoestima. Né? Eu vou até ler o que está escrito aqui, que é super importante. É o poder, é o reconhecimento, é o prestígio. Ela está um pouco a mais do que aquela social de baixo que eu acabei de falar. Né? Elas são supridas através das realizações. Então, nós realizamos algo e aí aquilo vem uma satisfação, aquilo vai aumentando a nossa estima interna, porque os seus resultados eles nunca serão maiores do que o tamanho da sua autoestima. Vou repetir, olha que importante isso. Os resultados na sua vida nunca serão maiores do que a autoestima que você tem, ou como você se enxerga, ou como você se sente bem desse reconhecimento das realizações que você faz. E aí eu pergunto para você, o que você anda realizando? O que você tem realizado na sua vida? Você comemora isso? Ou você faz as coisas só por fazer? É importante a gente ter essa estima sempre num nível elevado, sempre num nível a mais, porque senão você cai em processos que vão te desmotivar. Então, existem pessoas que também só se motivam por essa realização. Então, quanto mais eu realizo, mais as pessoas gostam e mais eu vou me sentindo motivado. E isso cria uma escala. Percebe como tudo isso cria motivações diferentes para as pessoas? Né? Alguma pergunta aí ou ninguém está perguntando nada?
Ô, gente, vamos perguntar aí para a gente poder esclarecer algumas coisas. Tá todo mundo entendendo bem o que eu tô falando? Tá tudo legal ou não tá? Vamos aí, vamos dando feedback. Eu vejo que tá todo mundo entrando aí, mas ninguém tá falando nada. Tá, então eu vou continuar aqui esperando a pergunta de vocês. Então vamos lá. A última, o ápice da pirâmide, é a chamada autorrealização. A autorrealização, ela é a necessidade de desenvolvimento, por exemplo, da criatividade. Ela está além da autoestima, porque quando eu estou com a minha estima boa, eu consigo ficar livre para poder criar mais coisas ou ter a chamada autorrealização. Autorrealização em muitas coisas, nas coisas que você faz, no seu trabalho, na sua família, no seu próprio desenvolvimento, no seu autodesenvolvimento. Então, olha como é importante tudo isso. Olha como é importante a gente ter uma base interessante e a gente vai subindo nessa escala. Então, eu quero que você olhe para a sua vida agora, comece a identificar em que fase você está disso, desse desenvolvimento, porque você só consegue subir o nível quando você começa a completar as de baixo. Porque se você não completa as de baixo, não tem como você ter uma autorrealização se você não tem suprido as suas necessidades de segurança, por exemplo. Se você não tem uma casa para morar, ou não tem um trabalho para fazer, seja ele empregado ou autônomo, ou o que for, ou com o seu próprio negócio. Então, é preciso que você vá construindo uma base para chegar no ápice da coisa toda, que é a chamada autorrealização. Então, quando eu cheguei na autorrealização, é porque eu consegui manter a minha autoestima boa. Se eu conseguir manter a minha autoestima boa, é porque eu tive uma interação boa, um feedback bom das minhas relações sociais, por conta de eu ter resolvido o meu problema de segurança. E para baixo, eu fui solucionando as minhas necessidades fisiológicas. Vamos lá, perguntas? O Roberto perguntou: tenho Vamos lá, mania de me Roberto. cobrar muito nas coisas que faço. Na maioria das vezes, acho que o resultado não foi o esperado por mim. E aí fico frustrado. Muito bem, Roberto. Obrigado pela sua pergunta. Obrigado por você sempre estar aqui com a gente interagindo. Bom, vamos lá, Roberto. Eu queria que você tentasse identificar onde que está o gap, onde que está o buraco aí dentro disso que você acabou de falar. Aonde está? Você já cumpriu toda a sua base fisiológica? Você já cumpriu a parte de segurança? E se cumpriu, como é que está a sua estima? Né? Se o problema não for na estima, sobe um pouco mais, vai ali na parte social, da segurança para social, da social para autoestima, da autoestima para autorrealização. Em qual desses pontos você acha que está faltando algo para você poder trabalhar, para você subir de degrau? Porque quando você tem uma dúvida como essa, né, tá faltando alguma coisa aí. Né? Ou está faltando um pouquinho de autoestima em alguma coisa, talvez um reconhecimento do trabalho que você faz que você não está recebendo. Então, procura olhar para isso e ver onde que é esse ponto. Porque se você identifica onde é esse ponto na sua vida, em qual dessas graduações da pirâmide você está, você consegue achar motivação para poder seguir em frente. Porque senão você cai no desânimo, você cai na desmotivação. E aí, rapaz, a gente fica parado no meio do caminho sem saber para onde vai. Por isso é importante começar a ter uma consciência maior de onde eu estou, né? Baseado no quê? Baseado em um monte de ferramenta que a gente tem por aí, e essa é mais uma delas, né? A pirâmide de necessidades do Maslow, ela foi criada lá em 1950 e até hoje ela é usada, né, como referência para muitas coisas. E eu gosto de usar a pirâmide de Maslow justamente para trabalhar com o processo de coach para identificar aonde a pessoa está dentro dessa escala, porque aí ela consegue enxergar um horizonte para poder chegar aonde ela precisa. Tudo bem, Roberto? Então escreve aí
dá uma pensada, dá uma meditada nisso, escreve para a gente onde você está, para a gente colocar alguns pontos que podem ser interessantes para a gente subir de nível, tudo bem? Vamos lá, mais perguntas, gente? Por enquanto não, o Wagner no Facebook está escrevendo aqui. Vamos lá, Wagner, queremos saber a sua dúvida. Então, gente, olha como é importante a gente começar a ter consciência do nosso estado, né? A gente posicionar, né? Qual é a nossa situação real para a gente poder saber onde vai. Porque se eu não sei aonde eu estou, como é que eu posso direcionar ou encontrar uma direção que eu possa seguir para chegar em algum lugar? Né? Percebe? Quantas pessoas vocês conhecem que vivem a vida à deriva? Né? Você pergunta o que ela quer ou onde ela quer chegar e ela não sabe. Então, para essas pessoas, né, qualquer lugar serve, qualquer coisa serve. E aí, geralmente são as pessoas que reclamam demais. Tá tudo ruim, né? A empresa é ruim, meu chefe não presta, minha família não dá atenção. Opa, vamos lá, vamos começar a olhar e começar a ganhar uma consciência maior para a gente ter um processo bem interessante de desenvolvimento pessoal de cada um de nós. Perguntas aí? Elaine, e se na escala que eu me encontro falta reconhecimento da minha liderança, como não entrar em desânimo? Muito bem, boa pergunta, Elaine. Muito obrigado pela sua pergunta. Muito bem, então se você já sentiu que tem falta de reconhecimento da sua liderança, você precisa se melhorar. Né? Se você é líder de algo, é porque alguém confiou isso a você. E se alguém confiou isso a você, é sinal que a pessoa enxergou que aí dentro existe um líder. Então, por que você não começa a olhar para isso? Começa a se desenvolver como líder. Mas eu acho que a pergunta dela é o contrário. Ela não se sente reconhecida pelo líder dela. Como não te desmotivar? E aí, entendi. Inclusive, a pergunta da Alzira, que a Alzira falou assim: quando somos desmotivados, não é fácil seguir. Eu acho que está dentro da mesma linha. Entendi. É que eu tinha entendido a pergunta como eu sendo um líder e não tenho o reconhecimento, por exemplo, da minha equipe. Então eu preciso trabalhar melhor isso para poder ganhar esse reconhecimento da minha equipe. Né? E aí, só completando isso para voltar para a pergunta original, é muito importante o líder se questionar o quanto você também não reconhece as pessoas à sua volta, os seus colaboradores, né? Ou você em casa, né? Pai, mãe, você reconhece, né? O seu filho, a sua mulher, as pessoas que estão à sua volta, né? Com incentivo, com tudo mais, para que exista esse feedback. Então, voltando à pergunta da Elaine. Bom, eu sou um funcionário e não estou sendo reconhecido pelo meu chefe. Bom, muito bem, Elaine. A grande questão é a seguinte: o reconhecimento não vem dele. Você precisa trabalhar dentro de você para que você comece a se sentir bem com relação a isso. Então, se você percebe que o seu chefe ou a sua liderança não reconhece e o seu trabalho tem um resultado muito bom, eu acho que está na hora de você procurar um outro lugar para trabalhar. Porque lembra, o comportamento das pessoas em determinado perfil, eles não mudam. Eles não têm como alterar. Então, vai ser sempre esse jogo de gato e rato. Você vai ter sempre que ficar correndo, tentando ganhar esse reconhecimento, e ele muito provavelmente não vai vir. Porque a pessoa que está na liderança não tem o perfil de reconhecimento. Muito embora esse reconhecimento possa ser de outra forma, não a forma que você quer reconhecer, mas a forma que a pessoa consegue transmitir. Então, começa a se perguntar: existe uma outra forma que o meu líder, o meu chefe, está tentando reconhecer o meu trabalho que não seja da forma que eu estou enxergando? Eu acho que vale uma reflexão sobre isso, né? Porque às vezes a pessoa ela reconhece o seu trabalho de forma diferente. Então, começa a questionar isso dentro do seu trabalho. Eu acho que é importante. Tá bom? Tá bom, Elaine? Entendeu? Se não, manda de novo a questão aí que a gente desenrola mais um pouco aqui. O Wagner fez a seguinte pergunta.
Então, tenho bastante problema com autoestima e vergonha de me impor. Inclusive, estou passando por bloqueios por me cobrar devido a não ter terminado o ensino médio ainda. Mas a questão é que não consigo absorver matemática, que causa medo de me impor e participar da aula. O que posso fazer para mudar isso? E o que é o que está me atrasando na vida? Aí ele falou que morre de vergonha de falar sobre isso. Aí eu falei para ele que não precisa ter vergonha, afinal de contas, estamos todos Claro. aqui. Aí ele falou, E outra, sobre a olha, matemática, não consigo entender nada, não consigo assimilar algumas informações. Wagner, muito obrigado pela sua pergunta. E o simples fato de você perguntar é sinal que algo aí dentro está incomodando de uma tal forma que está na hora de você trabalhar isso. Então, eu quero fazer uma proposição para você, tá? Então, eu quero que você trabalhe essa próxima semana aqui, até na segunda que vem, e aí eu quero que você volte aqui para falar com a gente o seguinte: eu quero que você não ponha foco nisso que você acabou de escrever, nessas coisas que você está sentindo falta. Mas eu quero que você ponha atenção naquilo que você é bom. No que você é bom. Né? Quais são as suas características boas? Porque você oferece um determinado trabalho e talvez a forma como você esteja interpretando isso não faça com que você deixe chegar o reconhecimento para você. Porque o que eu percebi com a sua pergunta é o seguinte: você está muito focado no que está ruim, no negativo, né? E colocando isso, porque ó, entenda o seguinte: o nosso cérebro ele sempre vai colocar atenção naquilo que a gente pensa e naquilo que a gente fala. Então, se eu fico falando demais, eu não sou bom, eu não presto, eu não sei o quê, eu não faço nada certo, o que o seu cérebro vai entender? Bom, ele não é bom, ele não faz nada certo, ele vai só colocar foco nas coisas que você faz durante o dia sobre isso. Entende essa posição? Como que a forma de pensar mostra como a gente interpreta isso tudo. Então, faz esse exercício essa semana. Todo dia para e escreve. E escrever, pega caneta, lápis e papel. Não é para digitar. Tangibiliza. Escrever é um exercício excelente para colocar as nossas ideias internas para fora. Tá bom? Então, coloca isso num caderninho e escreve todo dia. Quais são as coisas boas que eu faço? Você precisa começar a levantar essa estima para que você comece a se sentir melhor e se motive para quê? Para encontrar algo que seja legal baseado no seu potencial. Porque tudo bem, se você tem dificuldade com matemática, isso não pode te impedir de fazer outras coisas. Né? A matemática ela pode ser usada tanto basicamente para fazer algumas coisas, como avançadamente também. Mas e não ser existem. Em tudo, né? Exato, e você pode fazer outra. Se o seu trabalho não está ligado diretamente à matemática, então abandona isso, abandona esse julgamento, não se sinta culpado com isso, não. Tá bom? Foca no seu potencial, tudo bem, Wagner? Trabalha isso para a semana que vem, a gente conversar sobre isso de novo, traz de novo isso para a gente. A Elaine até falou que ela voltou a estudar, ela colocou no Facebook, né? Médio. Eu acho que é importante lembrar que nem sempre a gente é bom em tudo, né? Sim, você pode ser muito claro. bom numa coisa específica e não necessariamente em outra. Lógico. Aí ele falou que tá anotando tudo isso que você tá falando. Legal, Wagner. E que não bom, cara. Oportunidade para isso. Não sei o que. Especifica um pouco mais o que é oportunidade para isso, Wagner, para a gente conversar a respeito disso aí, tá? A Ju Peixinho falou o seguinte: Pô, li sobre isso de pontos fortes. Ninguém vai ser excepcional trabalhando apenas para sanar gaps. Tá, Ju, legal. Qual é a dúvida específica? Você colocou um assunto interessante, mas qual que é exatamente a sua questão? Tá? Porque quando a gente fala trabalhar gaps, a gente pode fazer isso de diversas formas. Tá bom? Então, especifica um pouquinho mais essa sua questão para a gente trabalhar em cima disso. Acho que o que ela quis dizer é a respeito do que não adianta também a gente só ficar olhando para os defeitos
olhando para o que falta, mas que a gente tem que trabalhar os pontos fortes. Acho que é isso que ela quer Sim, dizer. exatamente. Então, se é isso aí, Ju, é exatamente o que eu acabei de falar para o Wagner. A gente precisa começar a mudar a nossa forma de pensar as coisas, né? A gente foi muito educado a ficar olhando o problema para tentar resolver o problema, não é verdade? A gente foi muito educado em cima disso. Agora, vamos tentar, a gente foi escolarizado em cima disso. Vamos tentar nos educar agora para poder olhar, né, no que nós somos bons e em cima disso a gente poder trabalhar melhor. Porque se eu fico focado nas coisas ruins, eu vou só continuar vendo coisas ruins. Agora, se eu começar a focar no que eu sou bom e trabalhar aquilo, eu vou com certeza ganhar uma nova perspectiva de visão. Eu vou ganhar uma nova perspectiva das coisas que estão acontecendo à minha volta. Percebe? Porque senão eu vou ficar preso em questões que vão me deixar ali por muito tempo. Até quando? Até quando eu aprender. E olha, gente, a gente só resolve problema se a gente estiver fora dele. Porque se você estiver no problema, você é o problema. E se eu sou o problema, eu não sou a solução. Então a gente precisa começar a sair do problema. E uma das ferramentas para sair do problema é você começar a colocar foco em outra coisa, ou seja, no que eu sou bom. Se eu sou bom em determinada coisa, eu vou trabalhar em cima daquilo, eu vou me aperfeiçoar em cima daquilo, eu vou estudar mais sobre aquilo. Porque veja, a gente sempre busca a perfeição, mas a perfeição é inalcançável para os nossos padrões tridimensionais desse planeta. Então, quando a gente fala que o ótimo é inimigo do bom, a gente sempre vai procurar o ótimo, mas o bom também é suficiente e eu preciso começar a reconhecer isso. Eu preciso começar a reconhecer essas pequenas coisas. Beleza? A Ju até falou assim, ela falou era isso mesmo, que eu te interpretei, Legal. falei certo. Ela falou Uhum. assim, difícil quebrar o padrão do que o que temos que melhorar, né? Porque é justamente isso que colocam na sociedade, né? Na muita gente. Exatamente, Aí porque eu, isso é uma constante escolarização que a gente vem recebendo de muitas gerações atrás, né? Que agora muito legal está sendo quebrada por muitas coisas que estão acontecendo, né? Por muitas tecnologias educacionais novas que estão acontecendo e que estão quebrando muitos padrões, né? Escolas que estão mudando completamente o conceito de estudo. Isso é muito legal, né? Porque a gente vinha aí de uma educação, de uma escolarização de mais de 200 anos, pô. Então, precisamos mudar para poder acomodar, inclusive, essa geração nova que está chegando. o Wagner disse o seguinte, assim, oportunidade de poder trabalhar com coisas que eu realmente goste, que me ajude a crescer, porque sei que é extremamente importante atuar na vida com o que realmente se ama. Aí ele disse, estou amando participar. Mas nem sempre a gente pode trabalhar com o que ama, né, coach? Às Muito, vezes a gente Wagner, precisa. muito boa a sua pergunta. E é isso mesmo. A gente sempre vai procurar trabalhar com o que a gente ama. Mas a gente só vai conseguir fazer isso quando a gente estiver tão bem quanto para poder fazer isso. Então, o primeiro passo é esse. No que você é bom. Você com certeza é bom em alguma coisa, ou em várias coisas, e muito provavelmente em várias coisas. Então, é questão de você agora começar a identificar quais são essas coisas boas e começar um processo dentro de você, um processo novo, né? Saindo dessa escolarização da coisa ruim, das notícias ruins, desse medo e começar a ir para a luz. Né? A Mi fala muito disso. A gente precisa sair da escuridão para ir para a luz. E é justamente isso. A gente precisa sair do pensamento negativo, das coisas ruins que a gente foi escolarizado por esse monte de crença pesada que a gente vinha carregando nas costas e que agora a gente precisa começar a largar fora, precisa começar a tirar. Precisamos começar a tirar o julgamento, precisamos começar a tirar os pensamentos negativos para começar a criar uma nova forma de poder interpretar o mundo e trazer um mundo novo para esses tempos novos de regeneração que o mundo está começando a entrar agora. A Obrigado. Luciana Pilon trouxe a seguinte coisa: precisar de reconhecimento externo é sinônimo de baixa autoestima?
Olha, Lu, não necessariamente, mas pode ser um indicativo de, né? Se você fica focada em só pegar e só esperar o reconhecimento externo, né? Você pode estar perdendo ótimas oportunidades de se autoaceitar também, né? Lembra, é autoestima, né? Se eu estou colocando a minha estima, terceirizando isso para um terceiro, precisamos fazer um ajuste aí, né? Lembra, é eu comigo mesmo, auto, né? Autorrealização, autoestima, autorreconhecimento, autoaceitação. Então, isso tudo está ligado a como eu estou interpretando o mundo. Tudo bem, Lu? Então, dá uma olhadinha, dá uma pensada nisso. Você anda terceirizando muitas coisas, né? A, a sua felicidade, as suas coisas, aquilo que eu posso realizar, né? Depende, você está colocando isso na dependência de alguma coisa, muda esse jogo, vira essa chave. Tudo depende absolutamente de nós, do nosso esforço. Tá? E isso começa na consciência de começar a entender que isso parte de dentro, não de fora. Ok? Beleza? Mais perguntas? Enquanto não. Deixa eu ver. Eu tô em 3 salas de. Maravilha, muito bom. Então, só fazendo um review. Tá. O Wagner falou o seguinte: tá ok, gratidão, estou me sentindo acolhido. Irei aguardar o retorno da live e farei esse exercício. Mas eu vou ficar aqui até terminar. Boa, é isso aí, Wagner. Mas é isso aí, cara. Tudo começa de a gente começar a parar um pouco para fazer uma autoanálise. Olha, mais uma vez o autoanálise. Quantos de vocês aqui param pelo menos 10 minutos por dia para fazer algo por vocês mesmos? E aí pode surgir uma dúvida. O que seria fazer isso por mim mesmo? Né? Você cuida exatamente de você? Você faz coisas que faz com que você se sinta bem? 10 minutos por dia, você faz uma leitura que você gosta? Né? Quando o Wagner colocou essa questão de fazer as coisas que eu gosto, você pode começar por aí. Começa a fazer pequenas coisinhas que você gosta. 10 minutos por dia, vou ler algo que eu gosto, vou assistir um vídeo que eu gosto, ou vou ouvir um podcast que eu gosto, ou eu vou, sei lá, fazer uma meditação para mim, eu vou fazer algo por mim, ou de repente eu vou fazer até uma comidinha que eu gosto para mim. Você tem esse cuidado com você? Eu acho muito importante isso para nossa autoestima, né? Para o nosso autodesenvolvimento, é olhar para a gente de forma que a gente entenda que nós temos que cuidar de nós mesmos primeiro. Né? Então, fica ligado nisso aí. Perguntas? A Carol disse: eu tomo um super banho demorado, ela é das suas. Show, Carol! O Nada como um banho para a gente, né? Ter vários pensamentos. Eu crio muito no chuveiro. O Jonas disse: eu medito. Só não canto. Ainda bem, graças Boa, Jonas! Não é bom, cara, a gente tirar esse tempinho pra gente mesmo? E se você quiser, aproveita as nossas meditações, tá lá no YouTube, hein? Vai lá fazer a meditação do perdão. Junta aí, faz uma lista de pessoas e vai começar a descarregar todo mundo aí, melhorar o relacionamento com muita gente. A Samá disse: eu faço o Ponopono. O Ponopono, sensacional, uma técnica maravilhosa, né? Gente, é o que faz sentido para vocês. Às vezes uma caminhada, às vezes sei lá, respirar de forma diferente. Faça isso por você, né? Tire um tempo diariamente para fazer algo por você. Por enquanto. Oh. É isso? Sim. Muito bom. Bom, gente, então acho que é isso, né? O Wagner disse que ele sou cantor de chuveiro. Amo. Minha voz é até que boa. É isso aí, vai. Começa a gravar, cara. E põe no YouTube, pô. Né? Hoje o mundo tá aberto para tudo, pô. Então, né, quem sabe alguma produtora, gravadora não se interessa por você aí, ó. Você vai mudar sua carreira, né? Simplesmente porque tomou uma atitude diferente, fez algo diferente. Dança, isso aí, Amires. Dançar, fazer algo por você, dançar algo que você gosta,
né? É uma autoterapia maravilhosa cuidar da gente mesmo, né? A Bá falou, a Bárbara falou a mesma coisa, dançar. É isso aí. Então, muita coisa interessante para a gente poder trabalhar quando a gente fala nesse autodesenvolvimento, quando a gente fala nas necessidades que a gente tem, né? Eu posso uma A Janaína pergunta? falou o seguinte: assistir as lives de vocês é algo por mim. Gratidão. Muito bom. Janaína, gratidão você por nos acompanhar. Que bom que a gente consegue fazer diferença para as pessoas. A Karen está dizendo que você é o melhor hipnólogo que existe. Ah, exagero, Karen. Sou nada. Tô aprendendo, hein? Tem muito para aprender ainda. Fala, Manu. Tem alguém aí? A gente pode fazer uma pergunta da Priscila Staff, que quando você estava falando de chefe, de ação, e tudo bem se a gente se auto-reconhecer. Muito importante, Priscila. Muito legal isso. É exatamente isso. A gente se auto reconhecer é uma coisa muito importante. Por quê? Porque eu deixo de começar a terceirizar isso para as pessoas. E aí, com certeza, a minha estima vai elevando, né? Então, e aí, eu tendo a estima boa, eu passo para o outro nível, naturalmente. Então, nas camadas, conforme eu vou trabalhando elas, vou desenvolvendo elas, eu vou naturalmente subindo de nível, até porque isso é uma necessidade que todo mundo vai ter. Que mais? Mais perguntas? Podemos encerrar já hoje? Já falamos quase 40 minutos aqui. Eu acho que. Peraí. A Samar tá falando que tá adorando essa palavra alto. Legal, Samar. O Roberto falou, dá para relembrar as bases da pirâmide, por favor? Vamos lá então, Roberto. Vamos fazer um review aqui sobre o que eu falei da pirâmide de Maslow, ou a pirâmide das necessidades das pessoas. Então, na base lá da pirâmide, hein? Vamos imaginar uma pirâmide. Na base dela estão as nossas necessidades fisiológicas. Comida, bebida, né? Bebida, você sabe o que eu estou falando, água, né? Para sobrevivência, né? As necessidades fisiológicas, respirar e tudo mais. Essa é a base da pirâmide. Subindo um pouco mais, nós temos a segurança. Então, todo mundo precisa de uma casa, todo mundo precisa de um trabalho que dê segurança para que eu possa ir desenvolvendo, fazendo o meu desenvolvimento pessoal. Depois disso, mais para cima, nós temos a social. Né? Então, a necessidade de relacionar-se com outras pessoas, de ter o carinho, de ter afeto. Né? Isso é importante, a troca. E aí eu vou colocar um adendo aqui. Né? Lembra de uma frase famosa de uma oração que diz: é dando que se recebe. Então, o quanto de afeto você está dando por aí, né? Porque é eu dando que eu acabo recebendo também. Então, vamos aproveitar quem está aí nessa parte da pirâmide social de também dar afeto para as pessoas. Isso é muito importante, porque a gente vai ter esse feedback de volta. Okay? Aí, do social subindo, a gente tem a estima ou a autoestima, né? Essa necessidade que a gente tem desse reconhecimento. Então, isso está ligado à estima. E aí, na última, lá no ápice da pirâmide, é a autorrealização. Né? É quando eu realmente já fiz muita coisa na minha vida e eu já tenho uma autorrealização, eu já sou independente dessa terceirização que é muito comum nas pessoas. Tudo bem? Beleza, Roberto? Fabinho, beijo, cara. Saudade de você, viu? A Elaine falou para você fazer um post sobre essa história da pirâmide. Acho interessante. Legal. Aí o Lucas, que é um amigo do Wagner, disse o seguinte: boa noite. Ando muito preocupado com algumas coisas da vida. Como não tenho nada para fazer, enlouqueço. O que faço para descarregar toda essa energia? Vamos lá, Lucas. Eu vou te dar o mesmo conselho que eu dei para o Wagner. No que exatamente você é bom? Que você pode se ocupar, já que você falou que tem um tempo sobrando, né? Isso, que ele tá Maravilha. Ele tá sem nada do que fazer agora. Tá sem nada do que fazer porque deve estar com o pensamento em nada para fazer, né?
Tudo bem que a gente sempre ouve falar do ócio criativo, mas para eu chegar no ócio criativo, eu preciso entender no que eu sou bom. Então eu vou dar o mesmo conselho que eu dei para o Wagner. Faça uma lista daquilo que você é bom, daquilo que você gosta de fazer. Porque sempre tem algo que a gente gosta de fazer. Isso ajuda a talvez nos motivar um pouco para poder nos ocupar com coisas, porque a gente sempre tem coisa para fazer. Olha a sua volta aí na sua casa, você vai ver que sempre tem coisa para fazer. Então, procura olhar para isso com carinho, né? No potencial que você tem para poder realizar as coisas que precisam. E muitas vezes fazer até aquilo que a gente às vezes nem gosta, mas precisa, né? Para poder manter as coisas em harmonia. Né? Porque muitas vezes eu estou em casa, putz, eu vejo uma cadeira desarrumada, um negócio desarrumado, e eu passo direto. Poxa, não custa nada, para ali, dá uma arrumadinha, né? Eu acho que manter a harmonia das coisas é super importante para manter um ambiente, inclusive, mais saudável. Tudo bem, Lucas? Trabalha em cima disso essa semana e volta aí semana que vem para me falar como foi. Talvez descarregar em cima de novos projetos, em criação de Exato, novos projetos, exatamente, né? exatamente. Né? Para você ter ideias para novos projetos. E isso a gente trabalha com o nosso potencial. Vamos lá, mais perguntas? Não. Então, A dona Claudecir está dizendo que foi sensacional a palestra de hoje. Obrigado, dona Claudecir. É isso. Mas... Então, eu o acho. seu Nelson também mandou. Muito bom, seu Nelson. Maravilha. O Lucas falou sim, poxa, muito obrigado. Vamos lá. A Alzira falou, estou fazendo francês online para ocupar tempo e a cabeça. Maravilha, Alzira. A Emanuele também está fazendo, Alzira. Muito legal, Alzira. Vou colocar você para falar com a Emanuele em francês. Muito bom, é sempre bom ocupar a nossa cabeça com as coisas, estudar. Aproveitem, gente, para se educar sobre diversas coisas, né? A gente tem hoje à disposição coisas que muito antigamente não tinha e até logo ali atrás não tinha. Eu tô com 47 anos. Quando eu estava no colégio, ainda tinha que ir na biblioteca. Eu não tinha Google, não tinha nada. Hoje é maravilhoso porque você pode entrar no Google e pesquisar sobre diversas coisas. Você pode ir no YouTube e assistir muitas outras coisas, aprender coisas novas a todo momento. Né? Eu faço uma coisa que é muito interessante, que eu acho que Lucas e Wagner, coloca na listinha de vocês o seguinte: sempre no final do dia pergunta para você mesmo, o que eu aprendi hoje? Né? E para quem quiser também, isso é uma pergunta muito interessante para poder ser feita. O que eu aprendi hoje? Né? Porque quando você começa a fazer essa pergunta para você, o seu cérebro vai começar a procurar formas de você olhar para as coisas que você está aprendendo, que muitas vezes passa batido e você nem vê. Então, muito importante, autoanálise. Né, Samar? Você que adora o auto aí, autoanálise. Vamos começar a parar e perguntar para a gente as coisas. É muito importante isso. E para qualquer coach que você for, qualquer processo de coach, ele vai bater nessa tecla sempre, né? Da gente começar a fazer, parar um pouquinho todo dia para reconhecer quem somos, fazer um conjuntinho de perguntas interessantes para que a gente possa começar a ter consciência do nosso dia a dia e sair do automatismo. Porque senão a gente vai viver que nem aquele filme dos dias de marmota. Vai acordar todo dia, fazer as mesmas coisas. Feitiço do tempo. Feitiço do tempo. E aí você vai fazer todos os dias a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Pô, isso cansa, né? Chega uma hora que você fala, pô, essa zona de conforto também assim não dá. Então a gente precisa se mexer um pouco. A Alzira falou merci. Merci! A Val falou que está aprendendo muito com você. A Rei está falando gratidão. Valeu, Valzinha! O Jonas está falando sobre o bicho carpinteiro. Bicho carpinteiro. Quem falou do bicho carpinteiro? O Jonas. Ah, bicho. Por que bicho carpinteiro?
Deve ser que sempre tá fuçando em alguma Ah, coisa. sempre é Deve boa, é ser. isso aí mesmo. É sempre isso aí mesmo. Sempre fuçando em alguma coisa Daquela para psicóloga aprender especializada coisas. em coisinhas assim, amor. A É gente vai boa, isso pegando. aí, isso aí. Eu não A tenho. Samar tá dizendo verdade sobre tudo que você falou. É isso aí. Na verdade, não é, né? Eu não sou o dono da verdade. Eu estou só trazendo possibilidades novas para vocês. Se fizer sentido, pô, bacana, utiliza. Funciona, gente. A Carol tá falando o seguinte. Acho que colocar uma autorresponsabilidade no que você faz chama uma autoanálise. Foi o que um dos vídeos nossos falou sobre autorresponsabilidade, né? Exato. A Mi falou sobre autorresponsabilidade, Carol. Dá uma olhadinha lá no canal do YouTube, super legal. Ela falou muito bem sobre isso, né? E tudo isso realmente chama para a gente fazer. Olha, gente, fazer essa análise diária, né, precisa virar um hábito. Não pode ser uma coisa que é legal fazer uma vez ou outra e parar. Você tem que colocar isso como uma constância na sua vida, porque isso vai te trazer benefícios não a curto prazo. Eu quero que você comece a pensar agora a longo prazo, né? A gente também foi escolarizado para tudo na hora, eu quero agora, e não é bem assim que funciona o mundo. A gente precisa entender que tudo tem um tempo, né? Os resultados que você está tendo hoje na sua vida, profissionais, familiares, pessoais, vêm sendo construídos a um determinado tempo. Então, comece a olhar para trás, você vai ver que tudo que você está recebendo de resultado agora, né? Tudo que você está colhendo, você plantou lá atrás. Então, está na hora de começar a ter mais consciência e saber o que você está plantando. Porque não adianta você plantar laranja, né? Querendo depois chupar limão ou comer manga. Não vai dar. Você vai colher o que você plantou. Então, por isso é importante a autoanálise. Eu analisando, eu vou saber exatamente o que eu estou plantando e, olha, como mágica, você vai saber o resultado que você vai colher ali na frente, tá bom? A Tati falou o seguinte: eu tenho colocado metas diárias e me obrigo a cumprir, seguindo seus conselhos. Não Ó, nada de legal. negociação. É isso aí, Tati. Porra, que bacana. Muito obrigado pelo seu feedback, viu? É isso mesmo. Coisinhas pequenas, gente. Às vezes a gente quer fazer grandes mudanças na nossa vida, só que baseado no que eu acabei de falar da constância, tudo tem um tempo, né? E geralmente esse tempo não é o nosso tempo, é o tempo que tem que ser. Vamos trabalhar em coisinhas pequenas. Então, por exemplo, aí o Lucas, se não está fazendo nada, arruma uma coisinha para fazer hoje, vai fazendo, fazendo, fazendo. Tati, é isso mesmo, pegar ali pequenas metas diárias, coisas pequenininhas que a gente vai fazendo e você vai ver que em muito pouco tempo, bom, a coisa acontece e você vai começar a ter resultados diferentes do que você tem hoje. Pode ter certeza disso. A Samar escreveu o seguinte: precisamos prestar atenção nas sementes. Foi isso que você falou, né? Não adianta querer plantar uma coisa e colher outra. Exatamente, Não é isso aí, adianta. Samar. É isso aí. A gente tem que prestar atenção no que a gente está plantando hoje. E o plantando hoje é o que você está pensando e o que você está falando. Muito importante, né? Existe até uma coisa legal, eu li até outro dia, nem sei quem é o autor disso aí, mas ele faz a seguinte reflexão: se você pudesse comer aquilo que você fala, isso seria gostoso ou seria azedo? Né? Então, o que você anda falando por aí? O que você anda pensando? Né? E aqui eu coloco como qualidade, não como quantidade. Né? Qual é a qualidade dos seus pensamentos? Qual a qualidade das suas palavras? Né? Então, presta atenção nisso que é importante. E acho que tanto o pensamento quanto o sentimento tem que estar alinhado com o seu ato, né? Porque senão não adianta nada, né? Na lógico, a ação é tudo, né, gente? A gente está falando em coisas que a gente vai. O simples fato de eu parar para anotar essas coisas e fazer a autoanálise, isso já é uma ação diferente do que eu faço hoje. Consequentemente, eu vou ter um resultado diferente. A Sama disse que isso que você falou é muito forte. E é uma realidade. A gente precisa começar a botar o dedão na ferida, né? Sem mimimi. Porque senão a gente não sai do lugar, né? A gente vai
ficar sempre tendo as mesmas coisas, né? A Manu falou o seguinte: uma ação sem planejamento pode ser perigoso também. É isso aí. Por isso a importância da autoanálise, né? Fazendo a autoanálise, a gente vai tendo a necessidade de planejar as coisas que a gente vai fazendo. E aí o jogo começa a ficar divertido. Pode contar. Mais perguntas? Bom, precisamos encerrar 50 minutos já. Falamos demais. Então, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, agradecer os feedbacks de vocês e todo mundo que ficou por aqui até agora nos acompanhando, tanto no Facebook quanto no Instagram. Bonito Instagram, né? Daqui a pouco nós vamos ter um sorteio, né, de perfil que a Mi falou para vocês aí. Como é que vai funcionar isso aí, Mi? Explica pra gente. Tá lá a pessoa tem que curtir o Vem post. aqui falar. Não. Não? A pessoa tem que tô sem maquiagem, tô com o cabelo bagunçado, tô de pijama, gente. Falo ao vivo mesmo. É o seguinte, tem que ir lá, curtir o post, marcar 2 amigos, esses 2 amigos têm que curtir o post também. E aí a gente vai fazer um sorteio de 2 leituras de perfil. 2 leituras de perfil. Com testes. Né, que nós vamos traçar, fazer um relatório por escrito. O negócio é chique, hein? Vai ser bem específico. O negócio vai trabalhar muito legal. A questão do coach. Eu vou trabalhar uma parte de coach e a Mi vai fazer a parte do Enneagrama. Checar quem curtiu e comentou e o amigo também curtiu. É isso aí. E só vai ganhar se cumprir as determinações que foram dadas no regulamento aí. Então dos torce artigos, aí para você ser um dos ganhadores. Torce aí, clica aí e espalha aí o que a gente está falando, porque às vezes serve para alguma coisa, hein? Então, gente, muito obrigado pela presença de vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, coloque, mande no direct. Se você quiser saber algum assunto específico sobre coach, sobre carreira, desenvolvimento, manda pergunta para a gente, né? Manda a pergunta no direct ou nos posts que a gente faz durante a semana no Instagram, no Facebook, ou até mesmo lá no vídeo do Fala Meu Coach, né? Então, se você não conhece o nosso canal do YouTube, entra lá, se inscreve, né, para você ter acesso a um monte de conteúdo bacana, conteúdo interessante que a Mi vai passando. E agora eu entrei aqui também para começar a falar. Então, toda segunda-feira tem Fala Meu Coach. E aí, de terça, quarta e quinta, a Mi vem com uns assuntos ligados à espiritualidade, ao autodesenvolvimento também. Na sexta-feira eu estou junto com a Mi para a gente falar de relacionamento. No sábado nós temos o nosso atendimento de Reiki. Sábado passado a gente estava sem conexão com a internet e não deu para fazer. E de domingo a Mi vem para ler o livro Fonte Viva, trazer um pouquinho mais de um conteúdo mais espiritual, né? Para a gente começar a semana bem, para chegar aqui no Fala Meu Coach, fazer um monte de pergunta para a gente trocar bastante, porque as perguntas que vocês fazem, a gente também aprende muito aqui e também nos motiva a trazer mais conteúdo bacana para vocês, tá bom? Então, gente, um beijão para todo mundo, boa semana para vocês, se cuidem e a gente se vê logo mais durante a semana. Amanhã às 21h30, não me abandonem. Amanhã, 21h30, é a Mi que está por aqui para falar com vocês. Tá bom, gente? Obrigado, gratidão para todo mundo e a gente se vê por aí. Tchau.